Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Olá, meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Você não está no lugar errado, não, este é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Hoje estamos falando de um cenário diferente, um local diferente. Estou em viagem de trabalho, por isso tive que improvisar aqui um local para poder conversar com vocês e trazer as notícias do Fluminense. Fluminense que tem jogo importante, sábado, 4 da tarde no Maracanã, 12 mil ingressos vendidos até agora para esse jogo contra o Volta Redonda, que vale vaga na final do Campeonato Carioca. Fluminense começou a venda antecipada para os sócios, ainda não abriu a venda de ingressos para o público em geral, portanto, temos a expectativa aí de um público na casa dos 40, 50 mil torcedores, sábado, 4 da tarde contra o Volta Redonda. O Fluminense perdeu o primeiro jogo por 2-1, precisa vencer por qualquer placar para chegar à decisão do Campeonato Carioca contra Vasco ou Flamengo. No primeiro jogo entre os dois times, o Flamengo reverteu a vantagem que era do Vasco. Assim como o Volta Redonda reverteu a vantagem que era do Fluminense, o Flamengo também conseguiu reverter essa situação. O Flamengo venceu por 3-2 o Vasco e agora joga pelo empate no próximo domingo. Se o Fluminense vencer e o Flamengo confirmar a sua vaga, teremos novamente um Fla-Flu na decisão do Campeonato Carioca. Seria a quarta decisão entre Flamengo e Fluminense. Mas para isso, primeiro o Fluminense tem que ganhar o jogo dele. Empate da Volta Redonda. O Fluminense pode ser que o técnico Fernando Diniz faça algumas modificações na equipe para esse jogo. O Diniz vem insistindo com o Keno no ataque. O Alexander, no último jogo, também não fez uma boa partida, mas eu acho que principalmente essa questão do Keno pode ser que a gente tenha alguma novidade ao longo dessa semana, com a entrada do Gabriel Pirani ou a entrada do Lima, que todas as vezes que entrou no decorrer das partidas, o Lima foi muito bem e acabou contribuindo com a evolução do time em campo. Então, durante a semana, o time do Fluminense volta a treinar nesta terça-feira, o Diniz vai voltar a testar essas opções. Gabriel Pirani, o Lima, para tentar modificar um pouco a forma do Fluminense jogar, porque nos dois encontros que o Fluminense teve contra o Volta Redonda até agora, o Fluminense, apesar de ter tido mais posse de bola, ter tido chances de marcar os gols, o Fluminense caiu na armadilha do Volta Redonda, que joga fechadinho, saindo em contra-ataque, tem uma transição muito rápida, por isso o Fluminense não conseguiu vencer esses dois jogos, mas perdeu as duas vezes que enfrentou um Volta Redonda. Então o Diniz deve fazer testes durante a semana para talvez modificar a equipe para esse encontro contra o Volta Redonda no próximo sábado. Mas é fundamental a presença do torcedor, é fundamental que o torcedor faça a sua parte, vá ao jogo para empurrar o time. O Volta Redonda, é bom a gente dizer, não jogou no Maracanã ainda neste campeonato. O Volta Redonda venceu o Vasco, jogo que foi em São Januário, venceu o Fluminense duas vezes, jogos no Raulino de Oliveira, perdeu para o Botafogo e perdeu para a equipe do Flamengo. O jogo do Flamengo também foi no Raulino de Oliveira e o jogo do Botafogo, se eu não estou enganado, foi na Ilha do Governador. Então, o Volta Redonda ainda não jogou no Maracanã e não enfrentou um público de 40, 50 mil pessoas. Então é importantíssimo, é fundamental que o torcedor faça a sua parte, vá ao jogo e empurre o Fluminense para a classificação para a final do Campeonato Carioca. Informação importante agora trazida pelo portal GE. Globo de que o Fluminense está reavaliando a possibilidade de não contratar mais um zagueiro. Isso porque o Manuel tem tido uma evolução rápida da cirurgia pela qual ele passou e pode ser que o Manuel volte ao time do Fluminense na final do estadual, se o Fluminense estiver lá, e também no início da Libertadores. A gente lembra que o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca está marcado apenas para o final de semana do dia 2 de abril. Ainda não está certo se o jogo vai ser no dia 1º ou no dia 2, mas de qualquer forma será no final de semana do dia 2 de abril. Então há um bom tempo aí pela frente. O Fluminense acredita que o Manuel já vai estar à disposição para a final, se o Fluminense estiver na final, ou pelo menos
para as primeiras rodadas da Taça Libertadores da América. O Fluminense, que chegou a sondar alguns zagueiros aí no mercado, como o Juan Jesus do Napoli, como o Doria também, que está no futebol mexicano, o Fluminense estaria reavaliando se há realmente necessidade de contratar um jogador para a posição. Na minha avaliação, seria importante sim o Fluminense contratar um zagueiro, porque atualmente o único zagueiro que o Diniz tem utilizado é o David Braz. O Fluminense tem alguns jogadores da base no elenco que têm sido relacionados, mas não tem jogado, como o Kaique Almeida, o zagueiro Luan, tem também o Felipe, todos os garotos da base. E tem o Vitor Mendes, que foi contratado, jogou apenas 45 minutos na segunda rodada e não jogou mais. Quem tem entrado no lugar do Manuel é o David Braz, e durante os jogos, inclusive, o David Braz tem sido sacado para o André ser recuado para a zaga. Então, na minha avaliação, o Fluminense tem sim uma carência de zagueiro, porque o David Braz, por mais que ele seja um zagueiro experiente e tenha ajudado o Fluminense em muitos momentos, a torcida do Fluminense, boa parte da torcida do Fluminense, não sente muita confiança, principalmente nas saídas de bola do David Braz. E esse estilo de jogo do Fernando Diniz requer um zagueiro que tenha boa saída de bola, e o David Braz tem falhado muito nesse quesito. Por isso, na minha avaliação, seria importante sim o Fluminense ir atrás de um zagueiro. O martelo ainda não está batido, mas de qualquer forma, de acordo com essa publicação do GE, o Fluminense estaria reavaliando essa possibilidade. De repente, o Fluminense não vai contratar de imediato um zagueiro, mas, como tem o caso, por exemplo, do Juan Jesus, que já pode assinar um pré-contrato, de repente o Fluminense pode ainda assim tentar a negociação com o Juan Jesus para que ele venha na segunda janela de transferências do ano, né, que vai acontecer no mês de julho, para que ele possa vir sem custo nenhum para o Fluminense. De repente, essa é a estratégia do Fluminense para contratar um zagueiro, mas para o segundo semestre. E no primeiro semestre, a gente ficaria mesmo com o Manuel, o David Braz, o Vitor Mendes e os meninos da base. Mas aí é importante, né, que o Fluminense também, já que ele tem esses meninos da base, que os meninos ganhem algumas oportunidades. Mas a gente tem que também respeitar a decisão, a posição do técnico Fernando Diniz, porque afinal de contas é ele que treina o time, é ele que acompanha os coletivos, é ele que sabe, né, quem está em melhor situação para poder jogar. Meus amigos, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Um grande abraço a todos, ótima semana. Continuem acompanhando o canal Ligados no Flu. Até mais.